meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao Holocausto. É o único. Opa, É só referência aqui, lá não afeta nada. Vai mexendo até. é que não. É isso. Voltou, né? Ele sobreviveu ao Holocausto, foi para um campo de extermínio chamado Sobibór, na Polônia. É Família. perto lá de Auschwitz ou não? Não, é no sul da Au- Polônia, perto da Rússia. Auschwitz é mais ao sul, né? Ou não? Eu não sou muito bom de mapa da Polônia, Eu mas. passei por lá, por isso que eu tô tentando lembrar onde é. Auschwitz eu passei. Seria mais ao norte, será? Não, mais o sul. O Sobibór não existe. Ele Ah, foi não. destruído. Não, não, porque Auschwitz era um campo de concentração e barra extermínio. O Sobibór era só extermínio. Então era um campo meio secreto. Ah, tá. As pessoas chegavam, entravam numa fila, achavam que iam tomar banho e morriam em câmaras de gás. Então tinha poucas centenas de pessoas que trabalhavam. Meu avô era jardineiro, falaram pra ele: fala que você é jardineiro, que você não vai morrer. Caralho. E aí ele misturava cinzas, porque queimavam os corpos É. depois de mortos, né? Ele misturava cinzas com a terra. Enfim, ficou 6 meses em 42, eu acho, no campo. Depois teve uma revolta no campo. Então alguns judeus se juntaram, junto com o auxílio aí de um oficial do exército russo que tinha sido preso. Eu não sei se esse oficial russo era judeu ou não, no exército vermelho. E eles fizeram uma revolta que eles conseguiram matar em um tempo de 10, 15 minutos todos os 9 oficiais da SS que comandavam o campo. E o campo, normalmente, você tem alguns oficiais da SS e a maior parte das pessoas cuidando do campo armados são do exército local. Então, Ah, Ucrânia, tá. Ucrânia, Polônia, Polônia e tal, que estavam sob ocupação da Alemanha, mas também estavam cometendo os crimes que a Alemanha estava cometendo. E teve essa revolta, eles fugiram pelo portão da frente, umas 300 pessoas fugiram, 60 sobreviveram, porque era inverno, tinha Ah, tá. minas em volta e tal. Meu avô conseguiu sobreviver, a família dele inteira morreu, irmãos, primos, teve um ou outro que conseguiu, porque que eu descobri, a gente descobrir depois sobrenomes, mas Caramba. pais e irmãos, todo mundo morreu. Ele foi o único que sobreviveu, ele foi pra Itália, ficou um tempo na Cruz Vermelha lá, e depois ele tinha pego uma pneumonia, e depois ele veio pro Brasil, e aí conheceu minha avó. Minha avó tinha também da Polônia, também judeus da Polônia que vieram antes da guerra. Quando a coisa começou a apertar lá, veio na década de 20 pra cá. E da parte da minha mãe, todo mundo é também ou russo ou polonês. Minha mãe é segunda geração, mas a minha avó é a primeira, mas todo mundo veio da Rússia e da Polônia. Meu avô era russo, ou seja, ele nasceu num lugar que hoje é Rússia, mas na Ah, época tá. era, Era alguma outra era coisa. alguma outra coisa, né? Tá. Que E, doideira, e aí cara. eu nasci aqui, e aí em 2006, Em São Paulo em mesmo? São Paulo mesmo, capital, e aí em 91 eu fui para Israel. Meus pais se conheceram em Israel, porque minha mãe é da Argentina, meu pai é do Brasil. Foram para Israel, que se conheceram lá na década de 70, acabaram voltando, casaram na Argentina, vieram morar no Brasil. E aí em 91 a gente foi logo depois da Guerra do Golfo, por causa da crise econômica. A gente foi para lá, ficou 3 meses, não deu certo, foi para Argentina, ficou 6 meses, voltou para cá. Eu cresci aqui. E aí depois em 2006, em 2003 eu fui para Israel com 17 anos, fui fazer um intercâmbio lá de estudantes, eu fiquei um ano lá É em... comum as crianças daqui irem pra É lá? comum ter projetos voltados para comunidades judaicas, Tá. de todo mundo. Projetos que pode ser de 10 dias a 2 Pra anos. Para conhecer. conhecer, para se integrar, porque tem uma conexão total, não tem como não ter essa conexão. A maior parte dos judeus no mundo não são religiosos ortodoxos, então tem uma conexão, Tá. bem ou mal, com esse sentimento de pertencimento à nação, né? Entendi. Que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem disso, né? O judaísmo, antes de ser religião, ele faz parte de um... O judaísmo a gente entende como a religião da fé mosaica, né? O Velho Testamento, Moisés, tábuas da Tá. lei, etc e tal. Só que antes disso, teve o povo hebreu no Egito escravizado, 400 anos, que é a história da Páscoa judaica. Tudo É. isso aconteceu antes da religião. Pensar, né? Pessach. Só que então, quando os judeus se sentam em volta da mesa para comemorar a liberdade, né, da escravidão do Egito, isso foi antes da religião É existir. verdade, né? Né? É antes da religião. Tanto que quando ele sobe lá para pegar as tábuas da lei, depois ele volta, ele vê a galera
em volta Adorando. adorando o bezerro, ele joga as tábuas no chão, não sei o É. quê, depois ele volta e tal. Tudo isso é antes da verdade. religião ser o que é hoje, né? Então, eu acho que é um pertencimento ao povo, né? E aí eu fiz esse projeto, fiquei 1 ano, fiz o segundo colegial lá no internato. Foi bem legal, foi interessante. Era uma época que Israel ainda não estava livre ainda dos atentados suicidas que rolavam naquela época, né? Que tinha atentados suicidas. Então a gente, por exemplo, não podia às vezes ir para Jerusalém, não podia ir para Tel Aviv, não podia às vezes pegar ônibus Foi e uma tal. época bem É. complicada, né? E aí em 2006 eu fiz a LIA, que seria eu fiz o que eles chamam da Lei do Retorno. Que qualquer pessoa que tenha descendência judaica, né? Um avô, uma avó, não importa, pode ter o direito de migrar para Israel com cidadania, porque essa era a mesma lei de Nuremberg, na Alemanha, que perseguia judeus. Entendi. Um avô, uma avó, bastava para eles pegarem e levarem para um campo de concentração e extermínio. Então, Faz sentido, né? fizeram a mesma lei para assim, se o povo judeu foi perseguido por causa disso, e foi tão... O Holocausto, ele é único. Ele não... O que aconteceu com o povo judeu, existiram vários genocídios no mundo, mas o Holocausto, ele é único. E isso não é o Museu do Holocausto que fala isso em Jerusalém. Ele fala a forma como foi feita, industrial, com gás. Então, foi de Isso, maneira industrial. Nunca tinha sido industrial, feito e nunca foi depois, né? da forma como foi feita, E naquela escala, né? naquela escala não Teve existe. guerra, teve fuzilamento, mas não desse Não, jeito. desse jeito não.